seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Chamado Estoico Empreendedor, onde a gente aborda questões de como esses grandes empreendedores têm vindo aqui, conseguiram utilizar valores estoicos como resiliência, persistência, coragem, sabedoria, não apenas na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional e nos esportes. E hoje eu tenho uma grande honra, um prazer de ter aqui comigo um convidado. Quando eu fui tentar entender qual esporte que era o que ele já fazia muito bem, ele falou, são tantos, vocês vão entender o nível da dedicação necessária. Hipismo, kart, motocicleta, né, corrida de moto, fez 6 vezes o Ironman, joga golfe, enfim, todos os esportes que você imaginar. Tem a maior rede de franquia de castanhas do Brasil, a Nut Bavária, e hoje ele vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência. Conheci ele há alguns anos atrás, ele fez Harvard do OPM logo antes de mim, e a gente acabou se reencontrando na vida aí, é uma história muito incrível. Daniel Migliorança, muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, o prazer é meu, muito gostoso estar aqui com você. Antes de prosseguirmos, gostaria de te pedir para seguir nosso canal. Se gostar, deixe seu like ou estrelinhas e compartilhe. Se te fez bem escutar isto, tenha certeza que irá fazer bem também para outras pessoas, e não te custa nada. Se minhas palavras puderem tornar um pouco melhor o dia de uma única pessoa, já terá valido a pena. Então, hoje nós vamos falar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, essa relação tanto do esporte quanto do profissional, nessa dedicação que tem que ter para ambos, essa, disse Epiteto, né? Resistir e persistir é a base de uma vida de sucesso. E como que você tem aplicado, e depois que você fez a imersão do chamado estoico, o que você percebe que você já usava na sua vida, o que fez sentido para você, mas que você contasse, né? Conta um pouco da sua história aí. Bom, eu, desde pequeno eu gostava de me mexer, né? Gostava muito de andar de bicicleta no prédio onde eu morava com os meus amigos e jogar bola e tal. E como eu cresci um pouco antes que a turma, fiquei um pouco mais alto, na escola eu jogava basquete, né? Então daí fui jogar no clube. Eu sou corintiano e eu fui jogar no São Paulo Futebol Clube. Então meu pai nunca assistiu um jogo de basquete meu. Seu pai era corintiano? Sim, corintiano de camisa do Corinthians na porta da maternidade, né? E ele nunca foi ver um jogo meu. Mas foi legal. E ali eu acho que eu comecei a treinar mais, porque a gente treinava, era quase todo dia. Terminava a escola, eu estudava ali no Miguel de Cervantes, que é pertinho do São Paulo, e a gente ia para lá treinar. Então, em termos de treino, resiliência, né? Essa aí acho que foi minha primeira experiência. E o meu pai sempre foi apaixonado por cavalo. E me pôs para montar cavalo. Eu comecei a montar, eu devia ter uns 7 anos. E pô, sempre foi muito gostoso. O cavalo é um animal incrível, né? E ele ensina muito pra gente, coragem, lealdade, né? Um bicho muito legal. Então, teve uma época que eu estava todo dia na hípica e eu montava, sei lá, 3, 4 horas por dia. Eu montava 4 cavalos, 5 cavalos por dia. E sempre saltando, né? E, pô, participava de torneio, tudo que tinha de torneio eu participava. Então, eu vivi o esporte que meu pai foi apaixonado e que não pôde viver. Então, ele me colocou no cavalo quase que, sabe... Suprindo a própria vontade, se satisfazendo, né? Ao ver o filho evoluir no esporte que ele tanto gostou, mas que quando ele era jovem e tal, nem sonhava em fazer isso. Ele fez cavalaria no exército, no CPUR, e é ali que ele conheceu o cavalo. Mas, então, porra, aí era direto, né? Foram uns bons anos da vida treinando todo dia, competindo todo final de semana. Eu sou contemporâneo do Dó, do Bernardo Alves, uma turma muito boa. Então, quando tudo dava muito certo para mim e muito errado para um desses caras, dava para ganhar uma ou outra. Mas o normal era esses caras ganhavam tudo sempre, né? E eles eram excelentes e tinham cavalos incríveis também. E no hipismo também tem uma coisa muito gostosa que é você fazer o cavalo. Então, você pegar um cavalo novo e você ir treinando ele do teu jeito. Eu não era tão bom nisso, mas pô, o meu instrutor, por exemplo, cara incrível, chama Roven. Esse cara, ele faz um jumento saltar. É impressionante, está lá até hoje. E era gostoso perceber, sabe, os detalhes, como você vai treinando o bicho, né? E vai se treinando junto. Então, pô, fiz o hipismo aí por muito tempo. Aí, uma hora eu parei, custa caro pra caramba.
as coisas lá com meu pai, a empresa onde ele trabalhava acabou não indo bem num tempo ali, e a gente acabou aposentando os cavalos, levando para o sítio, e eu saí. E daí eu comecei a ir para a minha paixão. Eu já estava ali com 20 e pouco. Eu fui fazer o CPUR também, né? E fiz a cavalaria no CPUR também, foi um ano muito legal da vida. E daí, quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, eu fui para o esporte que eu sou apaixonado, que é o automobilismo. Então eu comecei a andar de kart, qualquer coisa que você puser um motor, eu adoro. Eu não sei por que eu gosto tanto de motor. Imagina um cara que dirige um carro e está pensando no que acontece no motor. Tipo, sabe, você tem uma faísca que vem a gasolina ali, o vaporzinho da gasolina, com essa faísca isso explode, essa explosão dentro do cilindro empurra o pistão para baixo, esse pistão está ligado no outro por um virabrequim, então o outro sobe, tem a explosão ali. Pensa um cara que está pensando nisso quando está dirigindo o carro? Eu. eu gosto de pensar nisso. Então, Aí um pensamento que eu nunca tive. Olha só, é legal, né? Sabe, o que faz o freio funcionar? Como que funciona a direção? Eu estou pensando nisso, eu não sei por quê. Eu tenho um amor tão grande por isso. E eu tinha um sonho de trabalhar com a Fórmula 1, alguma coisa assim. Acabou que eu fui curtir, ver corrida e tal. Acabei conhecendo um piloto ou outro que é muito bacana, mas a minha vida acabou não indo para isso, né? Mas aí eu me apaixonei pelo kart e corro de kart há mais de 30 anos, e o ponto alto disso foi disputar um campeonato mundial na Itália, há alguns anos atrás, de uma das categorias, né? Tem vários mundiais, e eu fui no de uma categoria muito legal, da minha idade, são vários dias de corrida e tal, e highlight animal, eu fiz sexto num dia do Mundial, então foi incrível, né? Mas, então, o kart veio e ocupou um espaço bem legal. Eu comecei a jogar golfe já adulto, e golfe é muito bacana. Eu jogava muito tênis de moleque também, e o tênis mexe com a minha cabeça. Eu não sei por quê. Você não tem desculpa no tênis. Você errou, é você, não é a raquete, não é a bolinha. É você. E eu acho incrível muito intenso ali a também, força né? mental de um profissional, dele errar e falar, não tem problema, vou de novo. É igual o Michael Jordan arremessar a última bola dos 3, ele fala, sabe quantas eu errei, né? E ele cria essa força. Acho que já indo um pouco para a nossa conversa aqui. E o tênis é muito isso. E eu jogava bem tênis, só que a minha cabeça não ia bem para o tênis. Então eu desisti. E é engraçado porque o golfe pega do mesmo jeito as pessoas, porque é um esporte muito mental. Só que o golfe me pega por uma veia mais humorística. Eu dou risada. No golfe você joga contra o campo. Ele não te machuca, né? Não. Foi engraçado que aqui, segunda-feira, nós gravamos um outro podcast com o Felipe Almeida, da Zup. E ele foi campeão brasileiro de golfe. Legal. E também outro mega empreendedor aí, Endeavor também, passou por vender uma empresa aí por mais de $500 milhão pro Itaú. E contando, e o que eu acho muito legal dessa relação, que eu gosto de trazer bastante pro estoicismo, é porque assim, quando a gente começou a fazer essa imersão, a desenhar essas lentes, quando o estoicismo me tirou, tive um momento de depressão pós-Covid, quando eu fiquei uma semana na UTI, saí, e depois quando eu li o primeiro episódio do Marcos Aurelius, do livro dele, foi quando assim, me resgatou, né? Ele falando das virtudes que ele foi aprendendo, a resiliência com o pai, a dedicação, a buscar a caridade, a buscar ajudar as pessoas, a buscar o autoconhecimento. E aquilo foi me falando, eu nem sabia que tinha tantas virtudes assim, que existia o tanto de virtudes. E ele não apenas estava dizendo que existiam, como ele estava sendo grato às pessoas que deram essas virtudes todas. Que legal. Então, e a hora que você vai pegando isso que você traz, né, a resiliência, tudo, por isso que eu acho o esporte incrível, porque para você ser um bom esportista, em qualquer coisa, para você ser um bom empreendedor, ou para você ser um bom ser humano, você precisa ter essa lente aqui, que é a segunda extrínseca, né? Resistência, resiliência. A vida é sobre resistir e persistir, porque vamos ter obstáculos. E um esportista, um múltiplo esportista como você, ainda nós nem chegamos no Ironman que você fez 6, né? É um nível de tanto coragem para iniciar, para fazer, né? Quanto um nível de resistência e persistência naquilo, que é muito fora do comum, né? Muito fora do comum. A maioria das pessoas em várias coisas na vida
não têm sucesso porque elas simplesmente ter coragem para iniciar uma academia é fácil. Para contratar um personal trainer agora e ter coragem para fazer isso todo dia. Né? Porque, como disse Aristóteles, a excelência não é um ato, é um hábito. Então, quando você transforma isso no hábito, você tem sucesso. Mas, né? cara, pegando um gancho com o que você falou, e já indo para o Iron, eu comecei a fazer triatlon porque há um tempo atrás eu me meti num negócio com um outro esporte que eu adorava, que era o motociclismo, e eu me ferrei. E daí eu me senti um porcaria. E aí que eu comecei a fazer o triatlon. Meu cunhado fazia, o marido da minha irmã, e falou, pô, Dani, vem aí, você gosta de andar de bicicleta, você vai ver, é um negócio que te põe para pensar. Eu falei, o cara fica aí correndo, pedalando, nadando um tempão, vai pensar, né? Vamos lá. Quantos anos atrás foi isso? Faz 11 anos. Tá. E aí eu comecei a treinar. E aí você está falando da resiliência, da resistência, né? E o que eu acho mais legal disso, cara, eu fiz 6 meio Ironmans, é o 70.3, né? E é muito legal. E eu tenho um objetivo de fazer um por ano. Mas eu faço isso não para ganhar, não para ser o primeiro colocado. Eu faço isso para me sentir bem, para o meu corpo estar legal. Eu tenho 50 anos e, cara, se precisar ir não sei aonde, vamos embora. Vamos aí, né? E é muito gostoso se sentir forte, né? Se sentir bem fisicamente. Eu faço esse esporte com esse propósito. E aí entra o que eu acho que é mais importante na vida, né? Qual é o teu propósito? Então, como o meu propósito é que o meu corpo esteja bem, não tem problema que eu tenha que treinar 2 horas por dia, todo dia. É gostoso. E você tem um objetivo, É gostoso. Claro, né? O objetivo é eu estar cara, bem, né? Não é nem ganhar. Tem gente, você falou aqui com o Pedro, o olímpico, né? Cara, é um outro nível de dedicação. Mas eu sonhava em ir para a Olimpíada com o cavalo, mas os caras eram melhores do que eu, não tem jeito, né? Eu ia bem, estava lá, disputava brasileiro, sul-americano, Paraná, vamos embora. Estava lá com a turma, né? Mas eu não tinha o que precisava para ser o primeiro. E isso não era um problema para mim, nunca foi. E tá tudo bem também, você tem que ser o seu primeiro, o seu melhor, né? Mas o triatlon, ele me traz essa imagem muito clara do propósito. Meu propósito é estar com o meu corpo legal, eu vou treinar e eu vou fazer, né? E quando você percebe, você está fazendo, sabe? É todo dia, é um pouquinho cada dia e tal. E isso é uma lição muito grande para a vida, na minha maneira de ver, né? Então é engraçado, você fala que você faz isso aí, pô, você... Cara, é só você todo dia fazer não sei o quê, sabe? Você todo dia faz um podcast, você já fez mais de 500, né? Caraca, que legal, né? E se eu for falar com vocês, você fala assim, cara, eu me coloquei para fazer isso, faz bem para mim, tá alinhado com o meu propósito, por isso eu faço. E tenho certeza que faz com prazer, com gosto, né? Esse foi, acho que da mesma forma que você relacionou ao esporte, né? Quando eu resolvi fazer, eu queria, na verdade, eu te falei, o estoicismo me tirou do momento muito difícil de depressão, depois que eu saí da UTI, e eu desconectei de tudo, desconectei do meu propósito. Eu tive 24 negócios, um deles foi BB Store, que foi muito grande, né, captamos mais de uma centena de milhões de dólares, a empresa cresceu muito. Hoje tive outros negócios, perdi esse, então eu já perdi, eu tive 24 negócios perdendo e ganhando, então já passei por tudo. E uma coisa, né, que me trouxe no estoicismo, a primeira lente ali, a lente da gratidão, né, ali a percepção que eu sempre tentei olhar para dentro e falar, bom, o que eu faço quando eu tenho um problema? Como é que eu saio dele? A primeira coisa que eu percebi era a gratidão. Eu falei, bom, é ter a gratidão. E dentro do estoicismo a gente tem o amor fati, que é um conceito estoico que tem aí 2.300 anos, que ele diz o seguinte, ame o destino, ame as coisas que o destino te traz. E ele vem conectar aqui com a fé, né? Dentro do estoicismo a gente diz, tem um mindset positivo, não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. O que determina elas serem boas ou ruins é o nosso julgamento sobre ela, né? Sêneca nos disse isso, Epiteto. Então, na hora que você olha por esse prisma, né? Vários dos esportes que você citou, Ironman, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer. Vamos aí. Tem que comer a cabeça para isso ainda. Mas tem várias pessoas que... Meu pai, por exemplo, se pensa, ele detesta esporte. Se falar em fazer um Ironman, para ele é a maior tortura que pode existir na vida. Uhum. E o esporte é o mesmo. Tantas pessoas fazem e têm uma vida, outras acham, né? Escalar uma montanha, o Everest, para mim também é horrendo. Essa não tem nem vontade, mas para várias pessoas é o ápice. Então, a hora que você começa a entender que não tem nada bom nem ruim, e a gente vai ter situações, esse conceito de amor-fato, ele conecta muito. Você fala assim, cara,
tive um problema, qualquer que seja o problema. O mais difícil, perdeu uma pessoa que você ama. Perdeu no sentido até de perder, minha pessoa faleceu, por exemplo, que é uma dor imensa. Fala, como é que eu posso ter gratidão a isso? A hora que você vai fazer e exercitar isso, você vai ver que você pode ter. Por que você pode ter gratidão? Você fala, não, estou acabado. Primeiro, que uma pessoa... Peguei um caso bem extremo, hein? Uma pessoa morrer é extremamente natural. Todos nós vamos morrer, né? Esse é o segundo conceito de Memento Mori. A vida é passageira, a vida é um instante. A gente tem 80 voltinhas em torno do Sol, eu dei 46, você deu 50, você tem mais 30 na média global. Se foi tudo bem, você tem mais um bônusinho. Se não, é isso aí. Em qualquer momento a gente pode ir embora. Então, se você perdeu essa pessoa, saiba que ela está simplesmente voltando de onde ela veio, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Qualquer que seja a sua crença. Veio de algum lugar, vai voltar para esse lugar, né? A vida é o nascimento de lá para cá. E a morte é o nascimento daqui para lá. Então, ok. Segundo, seja grato por tudo que você já viveu, já aprendeu com essa pessoa ao longo da sua vida. Na hora que você começa a fazer isso, você fala, cara, realmente, puta, que gratidão ter tido essa pessoa na minha vida. Esses dias eu recebi um relato de uma pessoa que perdeu um filho. Ela falou, um filho que viveu por 60 dias. Ela falou, aprendi mais em 60 dias com ele do que na minha vida toda. Uau. E sou grato por esse aprendizado. A forma como o estoicismo fez essa mãe enxergar isso aí. Segundo, seja grato por todo o resto que você tem, né? Uma pessoa que perdeu, que descobriu que tem uma doença, ou qualquer coisa, perdeu a empresa, faliu, foi demitido. Cara, você tem o restante de uma família aqui, pessoas que te amam, você tem todo um meio, você tem sua vida. A vida é um milagre por si só. Então, seja grato a isso. A saudade vai existir, a dor vai existir? Sim, mas o sofrimento é controlável. Então, o estoicismo nos traz esse ponto. Então, isso mudou muito. Então, eu queria que você trouxesse nessa primeira lente que você fez, o que ela te remeteu, essa lente da gratidão, da percepção, em alguns casos da sua vida aí que você fala, cara, se eu tivesse tido esse mindset na época, eu teria sofrido menos, talvez. Eu vivo uma experiência talvez não muito comum de ter conseguido as coisas com uma certa facilidade. Então, eu acho, na boa, pode parecer estranho, mas vamos aí, seja o que Deus quiser. A gente está aqui com uma boa intenção. O normal é você olhar para uma pessoa que é esforçada pra caramba e vai conseguir alguma coisa na vida, certo? Então, fruto do seu esforço, você vai lá, você vai conseguir e tal. Só que tem uns caras diferentes, talvez eu esteja no meio deles, que parece que as coisas estão mais alinhadas e acontecem de uma maneira mais fácil, né? Geralmente porque alguém fez alguma coisa e você acabou sendo premiado de estar por perto, né? Mas na minha maneira de ver, esse alguém é o cara que me fez, é o cara que está lá em cima, é Deus, né? E ele me colocou aqui nesse mundo, ele pensou em mim antes de eu existir e ele me colocou aqui para alguma coisa, né? Eu vejo muita gente procurando a felicidade, né? O meu objetivo de vida é ser feliz, eu quero que os meus filhos sejam felizes. Na boa, essa não é a minha intenção. A minha intenção é atingir o meu propósito, é encontrar para que eu estou aqui, e aí eu vou estar feliz. O que eu mais quero para os meus filhos é que eles encontrem o propósito deles, e aí eles vão estar felizes, né? Então eu de repente, me vi na vida tendo coisas, vivendo uma vida incrível, fazendo um monte de coisa, é claro. Toquei uma empresa por 27 anos já. Em vez de 20 e poucas empresas, eu tenho uma há 27 anos. Eu seguro nas coisas, né? Eu não solto. Mas uma série de desafios, uma série de coisas. Tivemos sucesso, tivemos insucesso. Ainda temos um baita de um desafio pela frente, um monte de possibilidades, oportunidades. E até hoje, que eu estou passando por um momento difícil de mudança na vida, eu vejo essas possibilidades como algo que, caramba, como é que eu não meti a cara mais forte nisso antes? Então, o meu desafio, ao invés de não ter nada e ir buscar, o meu desafio é como me manter motivado, como não esquecer o meu propósito, tendo sido tão abençoado na vida, tendo estado perto de tanta gente tão legal, tão bacana, que dividiu tanta coisa comigo, né? Eu faço parte de uma família que é incrível, né? Os caras, tudo que eles fazem, eles arrebentam com isso. E eu tô lá no meio, né? E como que eu... E ao longo do tempo, eu vou chegar aqui na gratidão, mas ao longo do tempo, eu me perdi com isso aí. Porque, de certa forma, tem uma sombra tão gostosa que você fala assim, cara, quer saber, meu?
eu não vou Fora do ficar desafio, a quebrando gente dificilmente evolui, né? Porque a gente tá tudo certo. Então, de repente eu me via num lugar ali que eu tirava o pé. Evoluir pra onde? Tá tudo perfeito. E daí, de repente, é o mais louco ainda. Você começa a ficar triste, sabe? Numa vida, cara, inimaginável de boa, e você começa a ficar triste com você mesmo. Você fala, cara, eu não tô entendendo e tal. Cara, eu tenho 50 anos. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma tatuagem. Eu fiz uma tatuagem que fala pra mim mesmo, e tá virada pra mim, é um recomeço. Né? E eu escrevi Ctrl Alt Del, para quem usa computador, quando tá dando meio errado, você... quer ver? Não sei se dá para abrir aqui, meu... Sabe que Ctrl Alt Del teve uma pessoa específica que inventou e eu não sei quem é. Então 50 anos, tem o símbolozinho da reciclagem, né? Então esse Ctrl Alt Del, força, foco, fé e Shoshin, que é uma expressão que diz mente de criança. Você tá sempre aprendendo. Eu olho para isso tudo e falo, cara, como faz, né? Então... bater um papo com você... Bom, eu acabei começando a ter um problema maior por causa disso, essa insatisfação, essa sensação até de ser um impostor, né? De falar, cara, eu não sou isso, eu pareço isso, mas eu não sou, né? A síndrome do impostor. E aí você fala, pô, que coisa. E eu comecei a ficar uma pessoa mais difícil de conviver com, né? E onde isso me levou? Cara, fui casado com a Adriana por 25 anos, a gente se relacionou por 29, né, desde a faculdade. Ou seja, você tem 50 anos, 3 décadas da sua vida, 29 com ela. 5 foram com ela virou para mim e falou assim, você é a melhor pessoa que eu conheço no mundo, mas eu não quero mais ser sua esposa. E aí... aí eu falei, pô, não pode ser, a gente já teve tanta encrenca e resolveu... Não, faz 10 meses que ela não é mais minha esposa, né? E a gente tem a empresa junto ainda. E a gente está descobrindo como fazer isso e tal. Eu adoro ela, pessoa mais legal que eu conheço, pessoa que eu mais gosto no mundo, mas nós não somos mais um casal. E, sabe, ela fala para mim, toca a tua vida, vai ver gente nova, vai não sei o quê. E ela tá tocando a dela. E para mim isso era uma coisa que foi um trauma tão pesado. Foi, cara, como é que vai ser? Né? Eu estava bem para baixo. E aí... Eu acho que eu esqueci, nesse momento eu esqueci do meu propósito, do que eu queria fazer. Meus 3 filhos estão grandes já, estudando fora, saindo de casa. E de repente você fala, cara, para onde eu vou, o que é, né? Quero ser feliz e tal. E é difícil nessas horas você pegar de novo o ritmo certo. E eu fui procurar várias coisas, né? Eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, que Ele viveu aqui no mundo como um homem, que as coisas que ele fazia chamavam a atenção a ponto dele ser crucificado pela turma que estava lá e que não queria que mudasse a brincadeira. Eu falei, esse cara é maluco, tchau, acaba com ele, né? Só que, como ele era Deus encarnado, ele ressuscitou e isso muda tudo. Então eu sempre tive essa fé. Mas mesmo isso, nesse momento difícil da vida... Tava, pô, Deus, por que você deixa isso acontecer comigo? Eu sou um cara bom, nunca fiz mal para ninguém, por que isso está acontecendo comigo e tal? E eu comecei a procurar mais conhecimento. É uma coisa que eu nunca tinha feito, cara. Com 50 anos de idade, eu nunca tinha ido para dentro de me conhecer, né? Carl Jung falou, o homem teve mais facilidade de conquistar a lua do que de conquistar a si mesmo. Não é louco? E daí, cara, apareceu o chamado estoico lá, o pessoal do OPM, eu falei, quer saber, deixa eu ver qual que é essa, né? E vocês estavam fazendo às 5 da manhã, mas eu estava em Miami... Para mim era às 4 da manhã. Então eu fui 1, 2, eu fui fazer a primeira meditação lá com você, você falou, não faz deitado que você dorme, eu dormi. E daí eu falei, cara, eu acho que eu perdi isso aqui, né? Quando eu voltei de viagem, eu fiquei um tempo fora para dar uma espairecida, aí eu te procurei, né? E a gente teve aquela conversa incrível no meu escritório, você chegou às 5 horas da tarde, quando eu olhei o relógio eram 9 horas da noite, você estava lá mandando bala. E eu já cheguei eu falei, eu já vou lá, já cheguei de short, você falou, vão achar que eu sou do iFood. Cheguei de bermuda, falei, daqui eu já vou dar uma corrida. Aquele dia foi muito bom, eu nunca vou esquecer. Mas, para mim, conhecer isso aqui reforçou, sabe? É uma coisa que me traz mais conhecimento, né? A minha fé em Deus aumentou. Então, eu tinha muito receio de conhecer qualquer uma dessas coisas, de autoajuda, de não sei o que. Falo, não, eu acredito em Deus, cara. Deus que... É verdade, e eu continuo. Mas por que ao acreditar em Deus e saber que Deus conhece meus dias antes deles existirem, o tempo de Deus é
é outro, né? Deus é absoluto, então o que é tempo para a gente não é para ele. Então ele tem lá o que vai acontecer comigo e eu tenho o meu livre-arbítrio. É muito louco isso, mas por que eu não posso buscar conhecer o que Deus me deu, que sou eu, né? E tentar entender algumas coisas. Então, para mim, isso funcionou como ir na academia, pegar um pezinho ali e tal, e falar, cara, né? E aí, poxa, essa divisão que você propõe é muito legal, né? Você aceitar o que vem e ver o positivo disso. Eu nunca... É difícil, às vezes ainda invade, né? Vê uma tristeza, vê um buraco, fala, cara, cadê minha vida, né? Eu tô vivendo uma vida diferente hoje, né? E só que você poder olhar para isso que está vindo do seu caminho e falar, cara, com certeza tem alguma coisa positiva disso para mim, eu vou aprender e quando isso estiver passando, eu vou sair dessa uma pessoa melhor, uma pessoa mais experimentada, uma pessoa que talvez possa encostar em outras numa hora como essa e trazer uma palavra e trazer um ombro. Eu sou muito emotivo, eu gosto muito de estar junto das pessoas, eu odeio estar sozinho, né? E até nisso, olhar para cá e pensar e voltar na minha fé, eu lembrei, eu nunca vou estar sozinho. Tem um cara que está comigo sempre. Exato. E ele sempre quer vir comigo. Basta eu abrir a porta para ele entrar. E daí, nessa, a gente começa a chegar em outras coisas, né? A gente tem dentro da gente condição de fazer qualquer coisa, né? Quanto que a gente quer fazer isso? Quanto que a gente se deixa abalar pelas coisas que acontecem? A gente estava falando de política e que nós dois fechamos a portinha da política e deixa rolar. E se Deus quiser, isso aí vai passar logo e nós vamos tocar nossa vida. Isso, não tenho nenhuma ideia de como aí nós vamos na outra, vida, né? Então, todas essas coisas que a gente pode ir vendo aqui com a maneira que você propõe estudar o estoicismo, para mim foram muito legais e me ajudaram muito a, sabe, respirar, espairecer um pouquinho, abrir e se colocar de uma forma aberta, né? De uma forma, pô, vamos aí. E quando você faz isso, a vida está lá para ser vivida e você vai tocar, né? E de verdade, de novo, né? Eu busco o meu propósito, eu busco chegar no meu propósito. E eu tenho certeza que chegando lá eu vou estar feliz. Então, o meu propósito não é ser feliz, meu propósito é encontrar aquilo que realmente vai me colocar no lugar que naquele lugar tudo faz sentido. Eu não sei se você já fez, tem um cara que chama Simon Sinek, ele é muito bacana, né? Start with Why e tudo mais, né? E eu fiz uma dinâmica com ele? De Know Your Why. Eu já falei com ele, a gente teve um programa com ele pelo... Eu sou um dos fundadores da EO, a Entrepreneurs Organization no Brasil. A EO, para quem conhece o YPO... Eu conheço o YPO. A EO é um YPO só para empreendedores. Então, o YPO, o YPO vai bem executivos também. Young Presidents Organization. Né? Então, você tem a eu ia dinâmica entrar do nele presidente. na época, só que eu falei, nossa, tô com tempo mais coisa, não tava nem Aí tinha uma turma que estava dentro do YPO e falou assim, pô, que é legal pra caramba, sensacional e tal. Mas tem uma conversa que é do cara que tem o skin in the game, que é o cara que empreende. Que tal a gente fazer isso aqui só com quem empreende, para ser essa a conversa? E eles fundaram, eles fundaram a EO. Né? No começo era até YEO, Young Entrepreneur Organization. Aí daí ficou só EO. Hoje tem 18 mil membros no mundo. A gente está no Brasil há 10 anos e está chegando em 300 membros no Brasil. Ainda bem que não está o Young, senão a gente já ia ter que ser expelido. Marcos Aurelius tem uma frase bacana que eu falei num episódio recente, que ele diz, tenho gratidão por este infortúnio ter acontecido a mim, pois eu tenho força para permanecer inabalável diante deste infortúnio. Muitas pessoas não teriam. Então ele está agradecendo a Deus, que bom que deu essa pica veio para mim, né? Porque muitas pessoas não teriam essa possibilidade. E o que é mais interessante disso, que você fala, o cara era imperador. O Marcos Aurelius perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu 9 filhos, 9. Caraca. Perdeu boa parte dos amigos dele em guerra ou na pandemia antonina, que foi uma pandemia muito pesada que teve na época dele, dizimou milhões em Roma, ele era o imperador. E o pessoal fala, ser imperador é fácil. Porque é o cara mais famoso, mais rico, mais poderoso de Roma, né, do mundo, né, era a soma de todos os grandes. Hoje seriam em uma figura só. E a hora que ele chegou nesse topo, onde ele tinha para olhar? Tinha para olhar para dentro.
Então ele não tinha outro lugar para olhar além de ser para dentro. Ele tinha muita fé também. Então ele saber que Deus existe. Porque a partir do momento que você tem fé, eu falo, gente, se você não acredita em Deus, eu não vou nem tentar fazer você acreditar, porque, convenhamos, Deus não conseguiu. Eu não vou É com Deus. É com Ele. Uma hora você vai chegar no seu momento que você vai ver. Aí se você acredita em Deus, qualquer que seja o nome que você queira dar, porque o chamado estoico ele é bem laico, eu propositalmente sou bem laico em relação. Fiz episódios sobre cristianismo, espiritismo, budismo, hinduísmo, Deus de Spinoza. Fiz um recente agora do Bhagavad Gita, que eu li ele inteiro, que é a Bíblia hindu. Então, e o que eu venho percebendo nessas buscas? Cara, que Deus está aqui em cima. Todo o resto são caminhos humanos para chegar a Deus. O maior líder espiritual, o maior, né, Deus encarnado, como você disse, Jesus é o maior que veio aqui até hoje. E é Deus. Agora, ele mesmo diz, todos nós somos parte dessa mesma centelha divina. Então eu vejo o universo, a vida, né, a forma mental como eu comecei a enxergar isso. Estava até conversando com um amigo hoje cedo, a gente conversa muito vago. Falei, cara, eu estava pensando no formato do universo, como é que isso poderia ser, né, que essa questão de tempo, todos os dogmas que aprofundam mais nisso, o tempo é algo muito do nosso planeta, da nossa experiência humana. Ele não existe nessa percepção no divino. Eu falei, como é que poderia ser um negócio de Deus? Né? Deus está em todo lugar, a todo instante, ao mesmo tempo. Se você imaginar um círculo não tem início nem fim. Se você imaginar um cone, que é um ponto aqui que conecta o círculo, um cone de rua que eles não estacionar, e Deus está lá na ponta, veja que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, onipresente. E quanto mais baixo você está, mais longo o seu ciclo, quanto mais alto, mais próximo de Deus. Então, Jesus provavelmente estava orbitando ali, né? Bacana. Já é aquilo. Sei lá, isso é uma imagem mental Bacana. da nossa limitação tridimensional humana, que não é nada, né? Mas são abstrações que eu fico fazendo enquanto eu estou trabalhando pela manhã, que é a minha corridinha no parque, escutando podcast, lendo, escutando a Bíblia e tudo. Mas... voltando, então Marcos Aurelius teve aquela gratidão. Você falou outro ponto fundamental, esse E aqui no ponto, é a eudaimonia. O que é a eudaimonia no estoicismo? Ela é a felicidade suprema, o ápice que é além da felicidade. O que você falou, a felicidade ela é incompleta. Epiteto diz, a felicidade ela é um verbo, ela é o desempenho constante e contínuo de atos de valor. E ela é vivida a cada momento. Do outro lado, Immanuel Kant, mais recente, contemporâneo, ele diz, a felicidade é aquilo que você obtém ao fazer e exercitar atos de valor. E ela vem como subproduto. Quando você busca a felicidade, ela não existe. É isso aí. Incrível. Então você pega um cara de 2000 anos atrás falou, o outro Immanuel Kant consolidou dessa outra forma, você fala, cara, não existe a felicidade. Você sabe bem, você já viveu em todos os ciclos que dinheiro nunca foi o problema, nunca foi a questão. Né? Barcos, aviões e ilhas e tudo que as pessoas veem e acham que a felicidade está lá. E é tão óbvio que não está, né? Porque senão não existiriam uns Elvis Presley, Marilyn Monroe, as pessoas que tinham ápice de tudo, vários executivos, tem tudo de financeiro, mas não está nessa busca interna, né? Não tem essa felicidade. Muito legal você falar isso. Eu tive a chance de viver algumas coisas das que você acabou de comentar e me foram proporcionadas por quem conseguiu recurso para fazer isso. E a felicidade de quem conseguiu recurso para fazer isso não estava em simplesmente fazer isso, estava no propósito dessa pessoa, que era estar com a família junto. Isso. E daí, por causa disso tudo, a família estava junto e essa pessoa estava mais feliz. E a família estava feliz estando junto. Eu tenho uma coisa engraçada que é... algo que me move é conhecer as coisas com maior profundidade. Então, no começo da nossa conversa, eu estava te falando de como funciona o motor do carro. Não faz o menor sentido para você entrar no carro e pensar nisso. Para mim faz, né? E eu gosto de saber isso e, de repente, num papo, botar isso para fora e é a minha maneira de ser, né? Essa minha tara do meu motor é a mente humana. Olha só. Agora, quando você descobre por que você faz as coisas do jeito que você faz e tudo, pô, você começa a ver um sentido maior nisso. Outro dia eu estava falando com a Adriana, a minha ex-esposa, que eu não consigo chamar de ex-esposa ainda, e ela estava me falando, sabe, você não percebe, mas você tem um jeito de querer fazer as coisas para os outros, só que você vai lá e faz do seu jeito. E, de repente, eu quero fazer do meu jeito. E você vem com o melhor coração do mundo para fazer para mim do seu jeito. Mas eu não quero do seu jeito, eu quero do meu jeito. Então, começar a entender isso e ter calma
né? A calma da mente, quer dizer, conseguir acalmar esse turbilhão de barulho, pensamento. né? A gente pensa tanta coisa que eu estou aqui falando com você e esqueci do que eu queria falar. Depois volta. Quando acalma, o bicho está ali, ele volta, né? Então, quando você me falou disso, eu fiquei encantado. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. E, de novo, buscando isso por essas lentes e parando para pensar e ouvindo os podcasts e fazendo a imersão com vocês, eu me aproximei mais de Deus. E isso me fez bem. Eu falei, cara, que bom, porque eu morria de medo, de verdade, de entrar numa coisa que negasse a Deus, por exemplo, porque eu tenho isso muito forte em mim. Para mim faz sentido Deus, né? E eu tô aqui para cumprir. Quanto mais você olhar para dentro, mais você vai enxergar Deus. Mais então vai eu fiquei muito Deus. feliz comigo mesmo de olhar para dentro e enxergar Deus. E é aí mesmo, de dentro para fora, cara, você vai. Né? Eu sou muito musical. Quando eu era nenê, meus pais me levavam no bercinho, eles ensaiavam no coral da igreja e eu ficava ouvindo. Então, a música é muito importante para mim, mas eu mudei de túnel, cara. Eu continuo gostando de música, mas estou escutando muito também, menos. Eu escuto menos. Tô indo atrás. Um ponto legal que você falou aí, né? A gente estava falando da felicidade. Tem uma fábulazinha que eu até conto lá dentro do chamado Imersão da Pequena Luz. Você chegou a escutar ela lá? Sim, né? muito legal. Eu acho ela muito bacana porque ela diz o seguinte, né? Essa relação de Deus, que ela conta que existia todas as luzes vivendo ali, aquele mundo de luz, de perfeição. E por não ter contraste, por tudo ser luz, a pequena luz, ela queria saber quem ela era, ela queria se conhecer. Da mesma forma que você queria se conhecer, você contou no início que você tinha aquela síndrome do impostor, será que eu fiz o suficiente para merecer isso? Eu quero me conhecer melhor. Deus, e aí, quero me conhecer, me ajuda a me conhecer. A pequena luz pediu para Deus, da mesma forma que você pediu, de várias formas que você queria se conhecer. Aí Deus fez o quê? Tá bom, pequena luz, você quer se conhecer? Então, tá bom, então eu vou chamar a escuridão. Ela falou, tá, o que é isso? Ele falou, você quer se conhecer? Eu tenho que te contrastar com tudo que você não é, que é a escuridão. Ele falou, ótimo, chama a escuridão. E chamou a escuridão. E a pequena luz começou a se ver nessa escuridão, começou a ter medo daí a pouco, começou a ver, né, ver coisas que ela não conhecia, desconhecia. Ela começou a ficar insegura, porque ela nunca tinha visto aquele tanto de escuridão ao redor dela. Ela era luz o tempo todo. E passou um período naquilo ali, de repente ela começou a ter pânico, ter medo, porque ela foi se distanciando dela, tudo que ela olhava em volta era escuro. E escuro era tudo que ela não era, ela não compreendia aquilo. Então, ela voltou, Deus, pelo amor de Deus, me salva, me tira daqui. Passou a fase dela, desse período que Deus tinha determinado, as 80 voltinhas dessa pequena luz, qualquer que seja a medida de tempo dela, e ela voltou, tô aqui, pequena luz, você se conheceu, o que você achou? Deus, por que você me abandonou, me deixou desse jeito, eu sofri tanto nessa escuridão? Não, você queria se conhecer, e para você se conhecer, você tinha que conhecer o que você não é. O que você não é a escuridão, você é a luz. Então agora você sabe que você é a luz, seja bem-vinda de volta. Que legal. Então eu achei muito bacana essa fábula, porque a vida é sobre o contraste. A hora que a gente traz essa lente da humildade, né, do Memento Mori, é uma lente muito forte para mim também, porque foi uma lente que eu fiz ela naturalmente na UTI, 7 dias com 90% do meu pulmão tomado. Vou te falar que eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu dormia quase que o dia todo, era muito pouco oxigênio, né? Mas quando eu saí e eu me vi com essa proximidade real da morte, esse impacto me fez buscar repriorizar o que fazia sentido na vida. E eu percebi que viver para trabalhar, para juntar dinheiro, para juntar bens, para juntar coisas, que eu não ia levar nada daquilo comigo, não fazia mais sentido para mim. E quando o estoicismo me tirou desse buraco, eu comecei a ver que, cara, você não sabe o que você faz? Ajuda alguém. Vai lá, você não sabe o que fazer, tá triste, deprimido? Vai na comunidade, serve sopa ali no Cracolândia, liga para alguém que está com ansiedade, depressão, ajuda essa pessoa, passa uma palavra, ajude. Porque é sobre isso. Jesus disse, né, a regra de ouro de Jesus é ame uns aos outros. Ajude o próximo. Por quê? Porque a gente chega nessa lente da simpatia, né? Porque para mim o estoicismo me ajudou a entender as palavras de Jesus, porque eu não tinha nível suficiente para entender o que ele estava falando. E aqui foi um degrau mais simples, com uma linguagem mais prática. Então, simpatia no estoicismo estamos todos conectados. Marcos Aurélio diz, fazemos todos parte de um organismo maior, somos todos parte de um grande ser, que é Deus. E quando você entende isso, você entende que Jesus falou, bom, se a gente é a mesma coisa,
óbvio que não faz sentido eu te ferrar, óbvio que faz sentido eu te ajudar. Então a gente tem que estar conectado e a gente entende. Tendo essa fé, a humildade nos traz a entender que a nossa vida é limitada, que a gente não sabe nada. Fala, se você pegar o Elon Musk, um cara obviamente extremamente inteligente, pegar o Einstein, que teve, né, um dos mais inteligentes, o Buda, qualquer que seja, menos Jesus ele iria saber fazer isso, mas e falar, cara, vou te miniaturizar e vou te colocar dentro de você. Produz apenas uma única célula desses bilhões de células que você produz todo dia. Você não sabe fazer uma única célula sua. Então você fala, o que a gente sabe? A gente não sabe nada, a gente não sabe nem uma xicrinha de café, uma colherinha de café do oceano. Nosso conhecimento é muito menor que isso com relação ao todo. E a gente fica com essa arrogância. Então a gente tem a humildade de entender que nós não somos nada. Marcos Aurélio diz, Alexandre o Grande, que era a grande referência dele da época, e o cavalariço dele levaram embora a mesma coisa quando morreram. Nada. De mãos vazias. E a gente fica nessa arrogância, nessa ilusão do material. Então, a vida é sobre energia. Eu li o Bhagavad Gita, ele mostra o Krishna ali, né, o nome que eles dão a Deus lá, falando isso. Como é que a gente é pura energia, a gente vive isso aqui, só que a gente vive nessa ilusão. Então, isso é muito incrível. Isso é algo que me trouxe muita paz. Interessante, interessante. Eu, pensando nessa conexão toda, né, e de transbordar isso, né? A gente teve, na semana passada, a convenção anual da nossa empresa, né? Então, todos os franqueados do Brasil vieram para cá, uma boa parte deles, e a gente passou lá algumas ideias, a gente comemorou atingimento de metas, né? Por 17 anos consecutivos, a gente tem o selo de excelência da Associação Brasileira. Caramba, então, quantas franquias vocês têm na NUT? Quase 150 Nossa, hoje. Que incrível, hein? E tem bastante coisa para fazer ainda. Mas, então, gostoso comemorar com eles e juntar a turma e trocar energia, trocar conhecimento e tal. A gente passa algumas coisas, né? Algumas ideias novas, traz conceitos, né? Tem gente sempre viajando, buscando coisas e trazendo, inovando. E a nossa franquia são os quiosques, né? E a gente... Eu até comparei lá com eles. O quiosque hoje ele é um cavalo de corrida correndo a toda. Então não adianta eu pegar, como jockey do cavalo, cobrir o cavalo na guasca. Não adianta. Eu vou rasgar o couro do cavalo de bater e ele não vai correr mais. Porque ele já está na velocidade máxima dele ali. Então o que a gente faz, né? E a gente começou a encontrar algumas coisas a mais para somar ao negócio. E a convenção foi no intuito de conectar os franqueados com essas novas coisas que a gente está trazendo para somar o negócio. E no final, já tínhamos passado o recado, já tínhamos comemorado, já tínhamos, convivido ali por 2 dias e tal, e eu lembrei bastante do que a gente está fazendo aqui, porque eu estou sempre buscando absorver conhecimento, entender um pouco mais as coisas, e você mais aprende quando você está em momentos mais desafiadores, mais difíceis, né? Igual, sei lá, como que cresce o músculo, né? Você vai lá, você puxa um negócio, na verdade você machuca o músculo e quando ele volta mais forte. Então daí você vai... Então beleza, nesse momento da minha vida eu tô aprendendo muito e eu tive essa vontade de abrir um pouco com eles o que eu tenho aprendido, a busca que eu tenho feito e o que tem feito sentido para mim. Então foi muito gostoso trazer esse desafio da conexão num outro nível para eles também, né? Então eu me senti transbordando e eu me senti aqui no nosso ciclo de algo que está começando a fazer mais sentido para mim e está fazendo tanto sentido que eu quis externar para eles, né? Então falei um pouco das lentes lá com eles e sempre conectando com a principal conexão que eu tenho na minha vida, que é com Deus, né? Com Deus. Então Temos foi que muito levar legal. isso para lá, né? Levar lá para a NUT. A gente fez, estou fazendo algumas empresas. Como é que nós estamos fazendo isso para a empresa? Até para quem estiver assistindo, estiver querendo levar. A gente faz uma abertura, onde eu trago basicamente o conceito, como é que funciona, como é que é tudo. Aí a gente passa 7 dias, eu dou acesso à plataforma para a pessoa assistir. No horário que determinar, eu sempre indico que determine um horário. É para assistir das 6 às 8, das 6 às 7, é 1 hora só por dia. Então a pessoa assiste naquele horário, naquele tempo. E a gente marca o fechamento com um workshop de cultura. Então o que acontece? Quando a gente traz aqui os valores, né, para quem está assistindo, são 4 os principais valores estoicos.
coragem, sabedoria, justiça e temperança. Temperança é o equilíbrio. Quem que criou isso aí? Eu? Não, Sócrates criou isso aí há 2.300 anos atrás. E o que eles foram percebendo ao longo dos anos estoicos? Que esses 4 valores aí, eles englobam todos os outros. Então, por exemplo, dá um exemplo, sua empresa tem inovação como valor. Inovação, você precisa ter coragem para inovar. Senão você não inova, você fica fazendo a mesma coisa. Igual a vida, né? Se você não tiver dor ali, não inova. O Thomas Edison inventou 999 formas de não fazer uma lâmpada. E a milésima virou uma lâmpada. Você tem que ter justiça na empresa, qualquer que seja o valor. Você tem que ser justo com aquelas pessoas que entregam, aquelas que não entregam, aquelas que fazem aquilo que paga as contas, aquela que estão inovando. Tem que ter justiça em tudo. Aquela que tem uma certa senioridade, aquela que acabou de entrar e está aprendendo. Justiça faz parte da vida. Você tem que ter sabedoria. Como que você inova sem a sabedoria? Tem aquela oração da serenidade, que ela quase que consolida isso aqui. Deus, me dê coragem para aceitar as coisas, para enfrentar as coisas que posso mudar, tranquilidade e paz para aceitar as que não posso, serenidade e sabedoria para distinguir entre as duas. Então, a sabedoria, a busca do conhecimento contínuo, é uma das partes que vai nos levar a evoluir como espécie, como ser, como alma. E, por fim, o equilíbrio. Tudo é sobre o equilíbrio. Então, quando a gente traz isso, né, as pessoas muitas vezes querem montar uma cultura da empresa. A cultura é algo que, por natureza, é top-down. A cultura ela é uma imersão dentro dos valores dos donos da empresa. Esse é o que define uma cultura de uma empresa. Agora, se as peças estiverem desajustadas, estiverem com problema, você não vai conseguir conectar essas peças. E hoje, o que nós temos? Nós temos um mundo onde existem 322 milhões de pessoas com depressão. Nós temos só no Brasil em torno de 22 milhões com depressão. Se a gente pegar a ansiedade, é quase que 100%, né? Tem algum tipo de ansiedade. Procrastinação. Eu fiz um episódio de procrastinação anteontem, aí conta a história do Horácio, e é muito incrível que é o seguinte: o que é a ansiedade? A ansiedade é a sua mente muito no futuro. Então, sua mente fica ali no futuro, pensando um milhão de coisas. Você está aqui sentado, pensa, pô, tem isso, der errado isso, não der isso, não sei o quê, uma mulher, meus filhos, um cachorro. E quantas coisas podem dar errado no futuro? Infinitas coisas são possibilidades de dar errado. Assim como são as de dar certo. Mas a nossa mente, que é um software e um hardware, o objetivo dela é te proteger, salvar energia, ela fica avaliando todas as possibilidades e vai te deixando louco. Você, a alma que comanda e deveria comandar esse cérebro, fica escutando essa barulheira o dia inteiro. Aí você vê aquele tanto de possibilidade de dar errado, o que você faz? Igual uma mula. Você trava ali, pum, medos paralisantes, você não sai do lugar. Porque você não vai querer confrontar aquele erro, aquela falha, aquele problema. O que você faz? Netflix, TikTok, Instagram, aqueles joguinhos que você fica ali babando ali, fazendo nada, sem pensar em nada. Você fica até você perder a oportunidade de fazer o que você tem que fazer. O que acontece nesse momento? Sua vida começa a ir pro buraco. Porque você não está dando atenção para sua esposa, não está dando atenção para seus filhos, para seus funcionários, para seus clientes. Você está ali fechado naquele quartinho, naquele cúbico, procrastinando. Eu fiz uma conta que eu mostrei para a turma. Se você procrastinar 1 hora por dia de manhã, 1 hora por dia à tarde e 1 hora por dia à noite, aí pessoal, como é que é procrastinar? Pega seu celular, vem aqui em tempo de uso. Aí você vai abrir aqui tempo de uso e você vai olhar seu tempo de uso. É o relato da sua procrastinação. Aí você vai ver. Eu tô falando 1 hora de manhã, 1 tarde, 1 noite, você vai tomar o maior susto, a maioria das pessoas, dá 4, 5 horas por dia fazendo nada. Se você somar esse tempo, dá mais do que tudo que você trabalhou sua vida inteira, se você tivesse trabalhado as 8 horas. Que louco, né? Mas esse tempo, ele não sai de outro lugar do além, ele sai dessas 8 horas. Sai do seu tempo com a família, com filhos, com tudo. Aí só para concluir, a procrastinação arrebenta com a sua vida. Eu falo que a procrastinação, ela é igual se você for um bilionário, se você for um cara que, se eu te pegar rasgando dinheiro aqui, eu falo, o Daniel é doido, o cara rasga dinheiro, não tem essa expressão, é tão doido que rasga dinheiro. Cara, o que é procrastinar? Você rasgar seu tempo. Agora, qual que é a diferença do seu tempo e do dinheiro? É que seu tempo vale muito mais que dinheiro. Dinheiro você ganha mais, não serve para nada, depois fica aqui. Seu tempo é o único que você tem. E procrastinar é jogar ele fora. Aí sua vida começa a ir pro buraco, pum, sua mente vai pro passado. Dinheiro você pode perder e recuperar, o tempo você não recupera. Dinheiro, o tempo você não recupera. E quando sua mente vai pro passado, vem a depressão. Porque aí vem aquela nostalgia, era melhor, era isso, era aquilo outro. Porque o presente não tá bom.
E tudo que nós temos, Daniel, é o presente. Esse exato instante aqui é tudo que nós temos. Todo o seu futuro vai virar passado no presente. Muito legal falar disso aqui com você, porque eu tô com isso bem fresco na cabeça, porque foi uma das coisas que eu apresentei lá para a turma, né, nessa convenção que a gente teve. E até para completar com o que você está falando, tem um estudo em Yale que analisa os formandos da universidade já há algum tempo. Esses caras gostam de fazer esses estudos ao longo de várias turmas e vão pegando, né? E, pô, Yale, só gente bacana lá dentro, né? E eles chegaram à conclusão que 3% das pessoas têm resultados como um todo na vida melhores do que os outros 97% juntos. As que anotaram que ia fazer aquele estudo. Por que isso? Simplesmente porque os caras anotam as coisas e não perdem o objetivo de vista e também olham para trás e falam, cara, eu fiz tudo isso. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal e que eu, Daniel, tinha perdido de vista. E por isso fui achar que eu era impostor, por isso me desconectei da Adriana e hoje a gente está separado e estamos aprendendo outras coisas na vida, né? Não precisava ser assim. A outra coisa que você estava falando sobre o presente, né? Olha o nome dessa palavra. O que é o agora? É o presente. É um presente. É o nosso presente. A gente ganhou isso. Cara, usa. Que adianta você ganhar um presente e não usar ele? Ele não serviu para nada. Na língua portuguesa tem essa coincidência que é muito legal, né? E dentro disso tem um estudo que mostra, um estudo da psicologia positiva, aí, né? Aquela história das aulas eletivas lá dessas universidades bacanas. A mais disputada hoje é a ciência da felicidade. Né? Harvard. Então, lota rapidinho. E isso é legal também, né, de estudar lá fora. Você tem as matérias básicas que são poucas e o resto é eletiva. Você escolhe o que você quer, tem uma trilha e você escolhe. E essa é a que lota primeiro. E esses caras, eles estudaram, algumas dessas classes mostram essa estatística, que 75% do tempo da média das pessoas é gasto no passado, no futuro. 20% é gasto no passado, fica pensando lá, pô, como era bom, não sei o que. Então, 75% no futuro, não é agora. Ansiedade. 20% no passado, pô, nostalgia, não sei o que. Sobra 5% pro presente. E ele fica procrastinando. Pega um cara que viva, não vou falar 100 anos, que é besteira, que nem nós. 50 anos que eu vivi. Teoricamente, se eu sou a média... Você passou 2 anos e meio no presente. 2 anos e meio no presente, cara. Que isso? Que aí quando a gente faz aquelas somas que vão duplicando, você fala 2 anos e meio no presente. Aí vamos somar o tempo que a gente dormiu 8 horas por dia, 50 anos, fala, eu não passei nada. Olha que loucura, né? Então, puxa, e de novo, Léo, olhar para isso tudo, de verdade, eu te agradeço muito, porque aquela conversa que a gente teve me virou uma chave nesse sentido e eu comecei a buscar mais isso aqui. Comecei a estudar neurociência, estou meio que quase aposentando a minha terapia lá, porque isso aqui tá tão legal, tá tão bacana, estou me conhecendo tanto, sabe? E, de novo, me conectou com o meu criador, que é a coisa mais bacana que tem para eu estar conectado. Cara, muito bacana, quero agradecer, a gente está chegando aí no tempo, aliás, passamos já. Quero agradecer, isso que você falou, algumas pessoas já, eu tenho tido sou muito grato a Deus por estar me dando essa oportunidade de poder ser mais um vetor, né, de trazer esse conhecimento que tem 2.300 anos. Neurociência tem estudado também, é algo que é tão incrível que ela valida essas coisas que essa turma já sabia. E o que eu sempre digo cara, o tempo que você estudou para você fazer o que você faz, o tempo que você se dedicou para ser um bom esportista em tantos esportes que você fez aí, são horas e horas, você comentou no início, de cavalo, você andou mais de 10 mil horas a cavalo, né? Que é aquele tempo da excelência. E quanto tempo você se dedicou para entender o que te conecta, o que é um ser humano, o que a gente é como pessoas, né? Então, Sêneca fala, a gente não pode deixar a filosofia, o conhecimento, o autoconhecimento, ser algo para quando você tiver tanto, fizer X. Não, a gente tem que inverter essa ordem. Você tem que primeiro descobrir isso, depois descobrir o resto. Porque o que importa é isso. Quando a gente vai embora, eu vou terminar aqui com essa frase de Marcos Aurélio e vou deixar suas considerações, que Marcos Aurélio disse o seguinte, os senadores perguntaram para ele, Marcos Aurélio, você é muito focado nessas virtudes, nos valores, né? A maioria dos senadores eles nem sabem o que é isso. Desde a época já não sabia o que é virtudes e valores, continuam não sabendo, né? Então você é tão focado nessas virtudes e valores, você parou para pensar que pode ser que não tenha nada depois da vida, simplesmente acaba, e
o estoicismo é uma filosofia muito racional. Ele falou, bom, tem duas alternativas. Talvez não exista nada, talvez exista. Eu acredito que exista. Nessa circunstância, o que eu levo comigo? O que eu levo é o que sou. O que eu levo são meus valores, minhas virtudes, a bondade que eu fiz, o bem que eu deixei, a construção, a sabedoria, a coragem que eu exercitei. Essas são as coisas que eu levo, que é o que sou. O que tenho ou o que faço não me pertencem, são emprestados por mim por um curto período de tempo. No entanto, pode ser que não exista nada. Agora, caso não exista nada, essa é a minha única oportunidade que eu vou ter de viver das minhas virtudes, dos meus valores. Eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Que legal. Então, eu acho isso muito incrível, porque isso é algo que precisa a gente levar para as nossas crianças, para as nossas famílias. Eu fiz há 2 semanas atrás a imersão com meus filhos. Cara, eles têm 12 anos. E no final das contas, eu fiz isso tudo que eu queria largar para eles. Fiz 540 episódios de podcast que eu falei, cara, se eu morrer em algum instante, eu queria que meus filhos tivessem acesso a isso. Então, eu vou ler 5 minutos, porque eu sei que eles são impacientes para coisa muito mais longa, e vou comentar mais 2, 3 minutos sobre aquele lá. E já está fazendo um efeito incrível na vida deles. Nossa, pai, agora é só ter aqueles 20 segundos de coragem. Nossa, pai, realmente não tem nada bom nem ruim. Então, nós vamos até fazer com o grupo lá. Nossa, eu vou mandar hoje, eu esqueci de mandar, eu voltando do Vipassana, em julho, nós vamos fazer a imersão com filhos, família, todo mundo para participar. Legal. Junto ao vivo. Vai ser muito bacana. Legal. Nós estamos fazendo isso nas empresas, vamos fazer aí na NUT em breve. Vamos sim. E convido a todos para virem conhecer, fazer o chamado estoico, trazer a calma da mente para as suas vidas, para suas famílias, para suas empresas, porque é sobre isso que é a vida. Com a calma da mente, nós somos uma vida muito mais completa, serena e feliz. E fica com você Pô, que responsa. Cara, te agradecer aí, primeiro pela tua disposição em falar com as pessoas e transbordar isso que você aprendeu com o tranco que você tomou, né? Eu estou tomando o meu tranco e também estou aprendendo e eu não sei para onde eu vou, mas é muito legal saber que eu tenho uma oportunidade de estar vivo aqui, de estar fazendo alguma coisa, de estar impactando gente com isso. E a minha busca é essa, é realmente encontrar esse propósito, realizar esse propósito e isso feito, ficar feliz com isso, né? Então, muito gostoso dividir esse tempo com você aqui. Daria pra gente ficar o dia inteiro falando, mas a gente repete um outro dia aí com mais coisas. Mas valeu, Léo. Combinado, obrigado. Quero te dar de presente aqui, ó, meus livros. Não tem nada a ver com estoicismo ainda não. Tem uns outros sites de estoicismo, mas tem muito a ver com essa busca, né, de empreendedorismo, startup. Tem minha história aí. Só falar disso aí. A gente tem, no I.O., a gente tem o Accelerator, né, que é a aceleradora de negócios da I.O., e é uma das coisas que eu mais adoro fazer na vida, assim, se você sentar com empreendedores que ainda estão num nível um pouco mais inicial aí com seus empreendimentos e dividir experiência, como é legal, né? Como é gostoso. Eu faço isso pela Endeavor, né? Desde 2013, eu acho muito gostoso. Tem sido um sucesso, a turma está super contente e preenche, né? Preenche a gente. Vamos levar isso para lá, vamos fazer uma palestra do chamado lá no I.O. Com o maior prazer, vamos lá, vamos fazer sim. Valeu, cara. Beleza, meu querido. Valeu. Esse encontro aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui, olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda no empreendedorismo. Eu tava aqui, cara, Léo, vou te falar, eu ando meio emocionado, né? Eu sempre fui muito frio na minha vida, eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? Não faço provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, desenvolvimento, ele na educação, às vezes no empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso, pode realmente transformar muita coisa. Então, galera, obrigado aí por esses dias aí, foi um grande aprendizado. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Estou já com outra vibe. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Foi fantástico.
Só agradecer, né? Reforçou muito o momento que eu estou vivendo na minha vida. Muita identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada.